Você está cansado de consumir um monte de conteúdo aleatório e quer conhecer uma estrutura efetiva capaz de te guiar para um processo de transformação? Como a se tornar uma pessoa mais consciente, mais feliz, com relacionamentos mais saudáveis, gerando os resultados e transformações que você quer ver na sua vida e no mundo? Então pega papel e caneta, porque nesse vídeo eu vou te apresentar as 23 habilidades que, se forem desenvolvidas, vão te levar para um outro patamar. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu me chamo Karine Luana e nesse canal a gente fala sobre desenvolvimento humano. O meu objetivo é compartilhar a minha trilha de conhecimentos a respeito desse universo e, através dessa partilha, crescer e me desenvolver de mãos dadas com você. Essa é a parte 2 de um vídeo em que eu vou trazer as habilidades contidas no Inner Development Goals, mais conhecidos como IDGs. Na parte 1 desse vídeo eu dei uma super introdução sobre como os IDGs surgiram, então eu recomendo fortemente que você assista, mas se você está começando por aqui, não tem problema, vou deixar o link da parte 1 na descrição. Em resumo, os IDGs são as competências humanas que simplesmente vão ditar o rumo da nossa sociedade. São as competências que você precisa desenvolver para enfrentar qualquer tipo de problema pessoal, profissional e até problemas a níveis planetários. Essa é uma metodologia de desenvolvimento humano respaldada pela ONU, desenvolvida por mais de 1000 cientistas e pesquisadores da área de RH e sustentabilidade, com base em uma série de dados e estudos onde eles mapearam 23 habilidades divididos em 5 pilares. E esses pilares são ser, pensar, relacionar, colaborar e agir. O pilar ser fala sobre a consciência que a gente tem de si mesmo. O pilar pensar trata a nossa capacidade cognitiva. O relacionar fala sobre a gente prestar atenção, se importar e interagir com o que está à nossa volta. O colaborar trata da troca com o outro. E o agir fala sobre o nosso protagonismo, sobre as habilidades que de fato geram mudança. Então o nosso ponto de partida são as habilidades do ser, que é o nosso relacionamento com a gente mesmo. É aqui que a gente passa a cultivar a nossa vida interior, ganha intimidade com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, é aqui onde a gente se apropria do nosso corpo físico. E desenvolvendo as habilidades desse pilar, a gente aprende a ser menos reativo e mais intencional. E a primeira habilidade desse pilar é bússola interna. Então vamos lá. A natureza do ser humano é potência, capacidade, coragem, verdade e amor. Esse kit é item de fábrica e o nosso coração sempre vai apontar essa direção. Nessa direção de responsabilidade e lealdade com si e com o outro. E o exercício aqui, para se alinhar com esse GPS interno, é simplesmente tirar do meio do caminho tudo aquilo que está atrapalhando. Que são todas aquelas ideias, certezas e condicionamentos que foram introjetados goela abaixo desde que a gente era criancinha e que impede a gente de acessar aquela nossa verdade interior. E quando a gente começa a se alinhar com esse norte, a gente passa a agir com mais integridade e autenticidade. A gente passa a agir de forma mais sincera, honesta e íntegra, não só com o outro, mas principalmente com a gente. E é nesse momento que a gente passa a se apropriar de quem a gente realmente é. E a gente só descobre quem a gente é com o coração aberto e uma mentalidade de aprendiz. Quando a gente se desapega de todas aquelas verdades absolutas do que é certo e do que é errado, quando a gente desapega de todo o condicionamento que formatou a forma como a gente pensa, e passa a se questionar, e passa a ter mais curiosidade, perde o medo de mudar, de pensar diferente, de expandir a nossa percepção, e dessa forma a gente vai ganhando autoconsciência. Ou seja, a gente começa a refletir sobre os nossos próprios pensamentos, sentimentos, desejos. A gente começa a olhar para tudo aquilo que gatilha a gente numa situação e passa a compreender que aquilo é sobre nós. E passa a utilizar essas situações como guias dentro do nosso processo de desenvolvimento. A gente passa a reconhecer toda a dor e delícia de ser quem a gente é. E aprende a transbordar de forma intencional a nossa luz e acolher e transformar as nossas sombras, os nossos pontos mais desafiadores. E não mais de uma forma cruel, cheia de culpa, mas de uma forma gentil. E todo esse ganho de consciência acontece quando a gente desenvolve o nosso estado de presença, que é a nossa capacidade de ocupar com inteireza o momento presente, em um estado de abertura, de receptividade, sem ficar arquitetando uma série de julgamentos. E a partir daí a gente pode caminhar para o segundo pilar, que é o pilar pensar. E eu acho bem interessante que esse seja o segundo pilar e não o primeiro, porque a partir do momento que a gente amplia a nossa capacidade intelectual, fica muito fácil escorregar no tombo da arrogância, da soberba. Porque quanto mais culto você se torna, é como se você subisse de nível e passasse a enxergar os outros de cima. Então, caiu nessa armadilha, volta uma casa. E as habilidades do pilar pensar são cognição, que é a nossa capacidade de compreender pensamentos lógicos, assumir diferentes perspectivas, conectar informações, compreendendo que nada está solto, tudo representam elementos de um todo. Pensamento crítico, que é a nossa capacidade de verificar e validar todas as informações, a veracidade, a intenção, o ponto de vista, antes de formar qualquer conclusão. Consciência da complexidade, que basicamente é você parar de observar as coisas, situações, pessoas de uma forma rasa e compreender que tudo é muito mais complexo do que provavelmente você imagina. Existem uma série de causas, razões, circunstâncias que fazem as coisas ser como elas são, e quando você passa a compreender isso, você expande o seu repertório, porque você se torna capaz de trabalhar com muitas outras variáveis. Olhar de perspectiva, que é a expansão do nosso horizonte, é a gente realmente treinar o nosso olhar e a nossa compreensão para enxergar mais longe. Fazer sentido,
que é a nossa capacidade de concatenar as informações, criar uma sequência de pensamentos lógicos para defender, argumentar ou compartilhar uma ideia. E se expressar de forma clara, a nossa capacidade de contar história, de se fazer entender. E a última habilidade desse pilar é orientação e visão de longo prazo, que é o nosso ganho de consciência para visualizar cenários diferentes em 1, 3, 5 anos e sustentar tudo aquilo que é necessário para alcançar essa visão até você chegar lá. E aí a gente avança para o pilar central dessa estrutura, que é o relacionar. E é a partir dessas habilidades que a gente aprende a trocar com o outro, a tocar na vida do outro de uma forma mais saudável e responsável. Através da apreciação, reconhecendo o bom e o belo no outro e no mundo, se divertindo e sentindo prazer com isso. Conexão, compreendendo que todos nós estamos conectados em alguma esfera e se dando conta de que viver a singularidade da nossa vidinha deixa rastro e tudo aquilo que a gente escolhe falar ou não falar, fazer ou não fazer, reter ou compartilhar, vai contribuir ou prejudicar esse sistema. Humildade, assumindo todas as nossas responsabilidades, por maiores que elas sejam, sem se preocupar tanto com a nossa própria importância. E empatia e compaixão, percebendo com profundidade o sentimento do outro, mas através da lente, dos pés, da história de vida do outro, desenvolvendo um olhar de ternura para isso. E seguimos então para as habilidades do próximo pilar, que é um dos meus pilares favoritos, que é o colaborar. Ou seja, trabalhar junto. Comenta aqui se você já teve dificuldade em trabalhar com alguém. E não tem escapatória, não tem para onde correr. O ser humano, diferente do rinoceronte, foi desenhado biologicamente para conviver em grupo. Por isso é mandatório que a gente desenvolva as nossas habilidades sociais, que é a nossa capacidade de dialogar, debater, negociar, flexibilizar, impor limite, sustentar conversas difíceis com pessoas que pensam diferente de nós. É parar de achar que desacordo é conflito, que feedback é ataque e que algum limite imposto pelo outro é uma traição. Cruz credo, que delícia! Comunicação para que a gente possa transmitir ideias e sentimentos de forma clara, defender as nossas próprias opiniões, ouvir o outro em postura de abertura, administrar conflitos de forma construtiva. Cocriação, que é a nossa habilidade de trabalhar junto, trabalhar em equipe, mirando um objetivo maior. Mentalidade inclusiva e competência intercultural, que é a nossa disposição para abraçar a diversidade e acolher pessoas e grupos com diferentes visões e origens. Confiança, que é a nossa capacidade de ter força e energia mesmo diante do risco. É ter convicção, sentir segurança mesmo em uma situação adversa. É a gente ser sólido, resiliente e construir relações sólidas ao nosso redor. Habilidades de mobilização, que é a nossa capacidade de inspirar pessoas. É você fazer algo com tanta paixão, com tanto entusiasmo, que as pessoas ao seu redor se sentem magnetizadas pelas suas ideias e se engajam de forma natural em propósitos que vocês tenham em comum. E aí vamos para o quinto e último pilar, que é onde a mágica acontece. É o pilar agir, onde a gente realiza, executa toda a mudança, toda a transformação que a gente quer ver nas nossas vidas e no mundo. E as habilidades a serem desenvolvidas nesse pilar são: coragem, que é defender e lutar por aquilo que você acredita e tomar decisões alinhadas com seus próprios valores. É saber agir com coerência, mesmo que isso desafie as estruturas já existentes. Criatividade, que é o potencial que está dentro de cada ser humano. É a força que alimenta o nascimento de todas as coisas. É a nossa capacidade de encontrar inspiração, de construir ideias e colocá-las no mundo. Otimismo, que é a nossa capacidade de comunicar e sustentar um sentimento de esperança. É manter a confiança e a atitude positiva nos movimentos de mudança. E por último, mas não menos importante, perseverança, que é a nossa capacidade de se manter determinado e paciente, mesmo que as nossas ações não gerem resultados imediatos. É a nossa capacidade de desenvolver garra, resiliência. E essas são as 23 habilidades do desenvolvimento humano que o IDG está empenhado em promover e divulgar. O objetivo desse projeto é ajudar as pessoas a viverem uma vida com propósito, produtivo e sustentável através do desenvolvimento interno baseado em ciência. E como eu comentei na parte 1 desse vídeo, o link está aqui na descrição, essa metodologia ela nasceu num fórum em Estocolmo como uma ferramenta de aceleração para que os países que fazem parte da ONU conseguissem alcançar os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. E é claro que o desenvolvimento dessas habilidades tem capacidade de gerar toda essa transformação a nível global. Mas o meu propósito ao assumir a coordenação do Hub IDG de Mogi das Cruzes, ao pivotar minha carreira para a área do desenvolvimento humano, é apresentar um caminho, entregar ferramentas que sejam capazes realmente de blindar o nosso coração e fortalecer a nossa mente para que a gente consiga enfrentar todos esses problemas de saúde mental que chegaram assim como uma avalanche nesses últimos anos. Eu não sou essa pessoa que já chegou lá, eu nem sei se esse lá existe. Eu sou, assim como você, um ser humano que está em construção. Mas estar em construção não me impede de servir, de começar a oferecer apoio a quem também quer se transformar. E eu tô aqui para ajudar você e o máximo de pessoas que eu conseguir a encontrar seu próprio caminho, se reconectar com a sua própria natureza e se fortalecer através disso. Enxergo nos IDGs um belíssimo ponto de partida para isso. Fico muito feliz que você me assistiu até aqui, espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você. Te convido para seguir esse canal, me acompanhar nas redes sociais e, claro, deixar um like nesse vídeo. Beijos e até a próxima!